esteja com todos aqueles que fazem a primeira Igreja Batista de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, como também a todos aqueles que estão agora acompanhando essa live do nosso culto de oração e estudo da Palavra de Deus. Você que nos vê, você que está nesse momento participando desse momento de adoração a Deus, porque oração é adoração, porque buscar conhecimento também faz parte de adorar aquele, porque só se adora quem se conhece. Então, nesta noite, nós estamos convidando a você a fazer parte conosco desse momento tão oportuno de orarmos e estudarmos juntos nesta noite a Palavra de Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos e juntos nós falarmos com Deus. Vamos juntos nesse instante falar com Deus, em nome de Jesus. Deus amado e santo, te louvo, te adoro, te glorifico, Senhor, pelo dia de vida que tu nos concedes, pelo dia, Senhor, que tivemos, dia de conquistas, vitórias, um dia de bênção, Senhor, onde tivemos a condição de estarmos com a nossa família. Família, ó Deus, o nosso bem maior. De estarmos, ó Deus, de termos, ó Deus, contemplado a grandeza da tua criação. Os céus, a beleza, Senhor, única no Brasil e no mundo, que é o nosso Pantanal. Como é bom, ó Deus, nesta oração te agradecer também pela salvação que nos foi dada, Senhor, através do teu Filho Jesus. Deus, o pão que tu colocaste à nossa mesa. Senhor, os amigos, os colegas de trabalho, são tantas bênçãos ao Senhor que aconteceu nesse dia, que é impossível nós estarmos enumerando. Mas a bênção maior, meu Deus, que nesta noite eu quero te agradecer, é por saber que eu sou teu filho, que tu és o meu Deus e que em Cristo Jesus nos foi dado a salvação. Senhor, consagramos a ti este culto online, esse momento, Senhor, de oração, esse momento de busca de conhecimento da tua palavra. Ó Deus, que as pessoas que estão nesse instante, ou aqueles que serão alcançados, ó Senhor, com esse vídeo gravado, que sejam alcançados por teu Espírito Santo, que tenham a sua fé renovada, que esta palavra sirva também, ó Deus, principalmente para a salvação daqueles que estão perdidos. Obrigado, Senhor. Usa-nos nesse momento de estudo, para que em tudo, Senhor, o teu nome seja glorificado. Obrigado, ó Deus. Amém. Queridos, graça e paz, como é bom estar com você. A nossa live hoje, não estou mais na cidade de Aracaju, graças a Deus, conseguimos chegar na nossa querida e abençoada Corumbá. Estamos fazendo essa live da nossa casa, aqui em Corumbá. Deus abençoe a todos. Amados, nós hoje iremos refletir
quanto o real significado de quarentena. Tanto que o tema do nosso estudo hoje é quarentena. Eu quero que você esteja abrindo a sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 22 a 24. Romanos, capítulo 8, do versículo 22 ao versículo 24. Você poderá estar até se perguntar, esse tema quarentena, como nós poderemos avançar nesse assunto estudando esses dois versículos de Romanos 8. Mas esse texto, irmãos, é um texto belíssimo, onde o apóstolo Paulo, ele, em uma das últimas cartas, né, a carta aos Romanos, que o apóstolo Paulo escreve, essa carta dirigida aos cidadãos, aos cristãos que estavam em Roma, aos gentios, né, que lá estavam. E nós, é claro, fomos alcançados também com esta reflexão do apóstolo Paulo, essa mensagem do apóstolo Paulo, é claro, inspirada pelo Espírito Santo, aos irmãos da igreja em Roma, que diz assim: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê, não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera. Esperança real, esperança naquilo que não se toca, mas naquilo que se sente, naquilo que não é visto com os olhos carnais, mas é visto com os olhos espirituais. Então, dentro dessa linha, irmãos, de raciocínio, desses dois versículos em Romanos 8, 22 a 24, nós queremos trabalhar a certeza que nós temos como filhos adotados filhos que fomos alcançados através de Cristo, em um mundo onde nós sabemos que passaremos por aflições, mas que, por outro lado, temos a certeza que precisamos ter bom ânimo, porque ele, Jesus, venceu o mundo. O apóstolo Paulo, então, passa algumas orientações, uma palavra de exortação ao povo que estava, aos cristãos lá de Roma. Exortação que é dada a nós hoje. O que nós estamos vivendo, irmãos, é algo que eu diria que essa pandemia é uma grande oportunidade que a igreja está tendo de se reposicionar na Terra, de assumir realmente o seu papel aqui na Terra. Primeiro, irmãos, nós precisamos entender o seguinte: a igreja, nós somos noivas de quem? Somos noivos, é a noiva de Cristo. É a noiva de Cristo. Então já entendemos, irmãos, que jamais Cristo permitirá que nada, absolutamente nada, possa tocar na sua noiva.
que é a igreja, que somos nós. Então Paulo exorta, diz, olhe, passará por problemas, mas vivam na esperança, na certeza daquilo que vocês não estão vendo, mas confiantes naquilo que os aguarda, não só em vida, mas principalmente após o grande dia do encontro nosso com o Senhor Jesus. Mas quando nós falamos de quarentena, bem, essa introdução é para dizer o seguinte, que Deus está no controle de tudo. Que nós, como servos de Deus, não precisamos estarmos apavorados, porque essa noiva é simplesmente, olha, é simplesmente para ela não temer, noiva de Cristo. Então, irmãos, vamos buscar entender um pouco do que esta quarentena, o que essa pandemia, que colocou toda a igreja em quarentena, colocou o mundo em quarentena, o que nós podemos buscar de palavras, de exemplos, de agregar o crescimento nosso como cristão e o avanço que essa noiva terá antes, durante e depois dessa pandemia. Eu li um artigo muito interessante onde se fala do que essa pandemia tem gerado para toda a humanidade. Primeiro, o mundo já passou por muitas outras pandemias, mas esta foi a única global, onde ao mesmo tempo todos foram afetados, onde ao mesmo tempo todos passaram a sofrer do mesmo mal. Mas buscando, pesquisando, eu encontrei algumas referências de algumas outras pandemias que, é claro, atingiu a humanidade, mas não com a mesma rapidez e com a mesma letalidade, né, da pandemia que atualmente nós estamos a viver. Mas, irmãos, nós, durante a história, nós tivemos a gripe espanhola, que até então era considerada a pior pandemia que o mundo já tinha enfrentado. A gripe espanhola, apesar de ter nome de gripe espanhola, não tem nada a ver com Espanha, né? A gripe espanhola, ela causou a morte de aproximadamente 50 milhões de pessoas. A gripe espanhola, ela iniciou no estado do Kansas, nos Estados Unidos, em março de 1918. E então se espalhou pela Europa. Como estava vivendo, o mundo vivia o momento da Primeira Guerra Mundial, e só a Espanha não estava em guerra, os demais países da Europa não permitiam que se divulgasse o que de fato era a gripe espanhola, né? Como a Espanha não estava envolvida na guerra de uma forma direta, então a imprensa espanhola, ela dava informações detalhadas do que era a gripe espanhola, do que era aquela gripe. Então foi batizada de gripe espanhola porque a Espanha foi o país que pôde, de forma livre, falar o que realmente era aquela pandemia. O interessante é que, no Brasil, a gripe espanhola chega em outubro de 1918. Chega ao Brasil em 1918, através de Recife, exatamente pelo navio inglês
Demerara. E de lá chega ao Rio de Janeiro e depois vai para São Paulo e espalha-se por todo o Brasil. No Rio de Janeiro, nós tivemos aproximadamente quase 13 mil pessoas mortas. Já em São Paulo, mais de 2 mil pessoas. Só que a letalidade, irmãos, do vírus da gripe espanhola, ele agia de uma forma mais devastadora do que o vírus atual que está assolando o mundo. Era questão de horas. A pessoa estava saudável e em questão de horas morria. Imagine se, eu aqui imagino, que em alguns países aí do mundo já tenha esse vírus pronto para, em um determinado momento, quem sabe, em vez de se usar uma bomba nuclear, fica muito mais fácil se lançar vírus. Mas eu não irei entrar, até porque o objetivo nosso nessa noite é estudarmos as quarentenas, né? O efeito das quarentenas que são citadas na Bíblia, o efeito que ela traz na vida da Igreja de Cristo. Já vimos que Paulo fala que temos que viver na esperança e na certeza da vitória em Cristo Jesus. Romanos 8, 22 e 24. Então, dando a introdução, nós tivemos a maior pandemia do século XX, do século XIX, perdão, foi a gripe espanhola. Nós estamos agora vivendo um outro momento com essa pandemia. Mas é bom que os irmãos fiquem cientes que, historicamente, a cada 10 anos aproximadamente, o mundo passa por algum tipo de pandemia. Nós estamos vivendo essa agora e, infelizmente, vocês não imaginem que não virão outras. Virão outras sim. Mas vamos aqui, então, falar do que os momentos bíblicos em que se fala de quarentena. Paulo nos exorta que precisamos ter esperança, porque estamos em um mundo que nos traz aflições, mas que nós precisamos ter a certeza que a nossa fé em Cristo nos fará superar e vencer toda e qualquer adversidade ou obstáculo que surja à nossa frente. Porque aqui nós estamos para testemunhar do Senhor Jesus. Então, eu fiz aqui algumas observações, pesquisei, para estar trazendo no estudo de hoje à noite a questão das quarentenas bíblicas. Os 40 dias que fizeram a diferença na vida do povo de Deus no decorrer da história. Nos traz preocupações essa quarentena que estamos vivendo, que na verdade já passou de 40 dias, né? Então, a quarentena, imagina-se que no primeiro momento significa 40 dias, mas o que nós vivemos hoje é uma quarentena que já ultrapassou essa quantidade de dias. Mas não tem problema. Mas as quarentenas vividas e citadas na Bíblia, ela sempre trouxe dias de provas, mas após a quarentena sempre veio bênçãos. Em poucas palavras, irmãos, nós podemos dizer que o número 40 indica um tempo necessário de preparação. Todas as citações de momentos de quarentena na Bíblia foram momentos de preparação do povo de Deus, de homens de Deus, de mulheres de Deus, de pessoas que se dispuseram a estar a serviço do rei.
de estar a serviço do nosso Deus. Então, aqui, nós iremos exatamente citar o que aconteceu durante essa quarentena, por que aconteceu e as bênçãos que vieram depois. Então, o número 40, nas passagens da Bíblia, nós iremos encontrar, eu irei citar aqui algumas delas. O número 40 aparece tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, em diferentes formas e maneiras que nós iremos aqui observar. Nós tivemos 40 dias e 40 noites, nós tivemos 40 dias e 40 noites no decorrer do dilúvio. Você encontrará essa referência em Gênesis, capítulo 7, do versículo 4 ao versículo 12. Então, o mundo entrou em uma perversão muito grande. E Deus deu oportunidades. Ficou lá Noé, na construção, durante anos e anos, de uma arca. E as pessoas que se aproximavam de Noé, é claro, o mundo não conhecia a chuva, não se sabia o que era chuva. E alguém dizer que estava construindo uma arca porque haveria um dilúvio, as pessoas não conseguiam acreditar naquilo que Noé ali falava. Mas Noé não desistiu. E mesmo sendo zombado, mesmo sendo escarnecido, ele, a sua esposa, seus filhos e noras, estiveram ali na construção. Estiveram ali na construção daquela grande arca. Mas Deus também deu oportunidade que Noé falasse, que Noé anunciasse que viria o dilúvio. Mas as pessoas optaram estar no mundo de perversão. É claro, irmãos, que no momento que Deus selou aquela porta e as pessoas ficaram impedidas de entrar, Noé já lá dentro, seguro, com a sua esposa, seus filhos e noras, a água aparece, o mundo, ele vai à destruição. Imagina o Criador precisando dar fim, em parte, àquilo que ele criou com tanto amor e dedicação. Mas veio a destruição. Mas em compensação, irmãos, quando Noé, 40 dias após o dilúvio, chega em terra seca, e Deus diz, faz uma aliança com Noé, para com todo o restante da humanidade, e passou a ser descendente de Noé, seus filhos. E Deus coloca um arco-íris, dizendo que ali simbolizava, ali era o símbolo da nova aliança entre Deus e o homem. Veio a destruição, mas depois veio um mundo novo. Meus irmãos, as quarentenas que você já enfrentou, que eu enfrento, a exemplo de Noé, Deus precisou destruir, Deus precisou dar fim àquilo que eu e você imaginou que era bênção nas nossas vidas, para que nós encontrássemos o verdadeiro sentido de Deus, a verdadeira dependência de Deus, e nele, Deus, vivermos uma nova aliança. Deus tem conosco uma nova aliança. O mundo foi destruído por água. Deus nos deu uma nova oportunidade de vivermos nele, de vivermos em Cristo, mas sabendo que, em breve, a aliança será por completa cumprida. Nós estaremos sendo salvos, mas o mundo será destruído por fogo. Mas Deus cumpriu a parte dele. Deu a Noé e sua família uma situação única de vida plena diante de Deus. Nós temos também um outro exemplo de quarentena. Quando Deus mandou as pragas lá
no Egito, quando o faraó ficou com o coração endurecido. As 10 pragas, irmãos, elas aconteceram no decorrer de 40 dias. 40 dias. Água, gafanhotos, água transformada, os rios tornaram-se rios, onde as águas transformaram-se em sangue, sapos, gafanhoto, piolho, e as demais pragas que atingiu o povo do Egito. Foram 40 dias de sofrimento. O mundo inteiro, o Egito inteiro, melhor dizendo, sofreu com aquelas 10 pragas. Mas o povo de Deus não foi atingido pelas pragas junto aos egípcios. É claro que o povo de Deus, como estava em um plano terreno, algumas privações eles passaram. Se antes comia-se 3 pratos de um determinado alimento, é claro que passou a comer um pouco menos. É como nós hoje. Essa pandemia está atingindo o mundo todo. Essa pandemia não está atingindo a nós espiritualmente. Fisicamente poderá até atingir. Mas é claro que entra na nossa casa através daquilo que os outros estão a sofrer. Então, nós precisamos tomar alguns cuidados. Precisamos fazer a nossa parte. Mas o que eu quero falar é o seguinte: as 10 pragas do Egito foram 40 dias, mas o povo de Deus esteve devidamente protegido. Passaram por algumas privações, mas o mal maior não os atingiu. Nós estamos vivendo um momento de praga, onde algumas privações nós iremos passar, mas o mal maior não irá nos atingir, que é atingir o nosso espírito. Porque o que Deus, irmãos, estará levando para os seus braços não é o Wellington físico, é o Wellington espiritual. Quem irá encontrar-se com o Senhor Jesus é o teu espírito. É claro que transformado, o seu corpo será transformado, mas é o teu espírito que irá prestar contas a Deus. Então as pragas poderão atingir o mundo, mas não atingirá você, não atingirá a mim. Alguns cristãos têm morrido dessa peste. E é claro que um dia todos nós teremos que morrer, antes se não chegarmos ao arrebatamento em vida. Alguém tem que morrer, de alguma forma. Mas, irmãos, os cristãos, na sua maioria, mundo afora, não serão atingidos. Até porque nós formamos a igreja de Cristo. Nós somos a noiva do Cordeiro. Então, teve-se a peste lá no Egito, 40 dias, mas o povo não foi afetado. Esse mesmo povo que viu, durante os 40 dias, o Egito sofrer, esse mesmo povo presenciou Moisés passar 40 dias para que fossem entregues a eles as tábuas da lei. Foram 40 dias que Moisés passou. 40 dias. E enquanto Josué aguardava, irmãos, Deus se manifestava poderosamente a Moisés. Uma nuvem esteve em torno de Moisés, né? E se nós voltarmos um pouco antes, nós veremos que Deus, durante os 40 anos que trabalhou na vida de Moisés, quando ele sai do Egito, e que esse Deus se manifesta a Moisés lá na sarça ardente, onde o fogo não consumia aquela planta, porque era um fogo diferente, era um fogo abrasador. Foram 40 anos de Moisés entre saída do Egito e volta para o Egito. Foram 40 dias que Moisés passou lá no Monte Horebe para receber de Deus as tábuas da nova aliança. Ou seja, irmãos, Moisés sobe chorando e desce sorrindo. É dado ao povo do Egito após 40 dias de terror,
Porque quando as pessoas viram o agir de Deus naquele monte, eles temeram. Mas quando Moisés desce com as tábuas da lei, o que era medo tornou-se certeza, tornou-se firmeza, tornou-se alegria. No teu monte, irmãos, talvez muitos raios estejam a cair. Na tua casa, muitas turbulências poderão estar acontecendo. Mas Deus, assim como ele fez com Moisés, ele fará também na tua casa, fará também com a tua vida. Aquilo que parecia ser terror, passa a ser bênção. A palavra chegou ao povo. Foram 40 dias, irmãos, para que a palavra chegasse ao povo de Israel. Então, irmãos, da mesma forma, você está tendo a oportunidade de levar, preparar a tua casa para receber a palavra de Deus. Aqueles 40 dias foi Deus preparando o povo para receber as tábuas da lei. O mesmo Deus está fazendo na tua casa durante essa quarentena, preparando a tua casa para receber a lei, a palavra transformadora. Esses 40 dias de preparação lá no Monte Horebe, você encontrará em Êxodo, capítulo 24, versículos 18, Êxodo 34, 26, Deuteronômio 9, 9 a 11 e 10, 10. Então, você poderá acompanhar essas passagens lá de Moisés recebendo a tábua da lei, nesses livros e capítulos e versículos que nós aqui mencionamos. Mas ainda tem também, nós tivemos as pragas no Egito, nós tivemos a entrega das tábuas da lei, nós tivemos Moisés passando 40 anos distante do Egito, e agora nós temos o povo de Israel como peregrino no deserto. Foram 40 anos lá no deserto, sendo trabalhado, preparado para entrar na Terra Santa, para entrar na Terra Prometida. Lembrando também que quando Moisés manda os 12 espias lá na terra de Canaã, na terra que mana leite e mel, eles passaram 40 dias também. Eles passaram 40 dias. 10 deles voltaram temerosos, porque ali tinha homens que eram tidos como gigantes. Mas Caleb e Josué voltaram radiantes e vibrando, porque lá tinha uma terra que era próspera, abençoada, e que eles, por Deus, receberam a missão de entrar, viver, crescer e usufruir daquela terra prometida. Da mesma forma, irmãos, Deus tem prometido, dentro do que nós lemos em Romanos 8, uma vida movida por esperança. Então não tema com os gigantes que estão se levantando no decorrer dessa pandemia. Não tema, seja forte e corajoso, tenha fé, não naquilo que você vê, não naquilo que você toca, mas naquilo que é sobrenatural, Jesus. Porque não haverá gigante que possa destruir o que Deus reservou para nós, para a tua casa, para a tua família. Então, amados, quando nós falamos do povo de Deus e a sua peregrinação pelo deserto, nós vamos encontrar referências em Números, capítulo 14, versículo 33, e Números, capítulo 32, versículo 13. Vamos entrar na terra prometida, essa quarentena vai acabar. E a igreja terá a grande oportunidade de avançar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mundo afora. Nós, irmãos da PIB, essa quarentena vai acabar. Nós estamos hoje sendo
fomos recolhidos, houve a imposição de nós ficarmos em casa. Mas se o inimigo imaginou que iria nos distanciar de Deus, ao contrário, essa pandemia tem servido para nós restaurarmos a nossa casa. Essa pandemia tem feito com que nós possamos entender que ser cristão é ser fiel no templo físico, muito mais ainda dentro da nossa casa, junto à nossa família. É muito fácil ser crente por falar. Agora nós estamos tendo a oportunidade de provarmos que somos crentes através do viver, através do testemunho. Então, quarentena. O que nós temos mais de exemplo de quarentena? Daniela, eu vou dar só aqui vamos interagir aqui um pouco. Tem algum irmão, eu não estou tendo aqui acesso aos irmãos que estão falando, mas a Daniela está aqui do meu lado. Missionário Gilson, em Porto Esperança. Gilson, a quarentena vai acabar, em nome de Jesus. Irmão Edson, irmã Elga, irmã Silvana, a Silvana... irmã Silvana, esposa de irmão Natanael, porque também tem a Silvana, filha da irmã Marlene, né? Não, é irmão Antônio. Irmão Antônio Avelino, Antônio, Deus te abençoe. Olha, quarentena. Olha os exemplos do que aconteceu durante quarentenas na história bíblica, né? O sofrimento que se teve no antes e a bênção que se teve no depois. Então, Érica, Pastor Elias, Deus abençoe, né? Daqui a pouquinho nós estaremos dando uma nova rodada aí, mencionando o nome de alguns irmãos que estão participando dessa live. Então, nós tivemos aí alguns exemplos, mas nós também temos, irmãos, aqui a Elias, o profeta Elias. O profeta Elias, ele, após ter participado de um dos momentos mais vibrantes, importantes e emocionantes da palavra, da Bíblia, do Velho Testamento, onde ele enfrenta os profetas de Baal, e após o agir de Deus naquele lugar, através do profeta Elias, e quando a Jezabel sabe do que aconteceu com seus profetas e levanta uma perseguição contra Elias, a Bíblia fala que o profeta Elias, ele foge. E nesse fugir, acontece algo, irmãos, tremendo, que nós encontramos aqui no capítulo 13. Vamos encontrar aqui essa passagem em 1 Reis, capítulo 19, versículos 5 a 7, que diz assim. Deixa eu me localizar aqui direitinho, né? Vamos aqui. O profeta Elias, o profeta Elias, ele participou de um grande feito bíblico. E ele foge para o deserto. E nesse fugir, ele adormece. Vem o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor alimenta Elias. E esse alimento que foi dado pelo anjo a Elias, o anjo dá uma ordem a Elias. Mais uma vez ele disse a Elias: levanta-te e come. E acrescentou estas palavras tocantes: porque a viagem é demais para ti. Irmãos, a viagem que Elias daria daquele momento para frente seria uma viagem muito mais longa do que tudo aquilo que ele tinha vivido para trás.
Depois que Elias, irmão, se alimentou do alimento dado por anjos, Elias andou por 40 dias e 40 noites sem precisar se alimentar. E depois disso, acontece um dos maiores feitos da história. Elias é recebido nos céus por um sinal gigantesco de fogo. Se fala uma carruagem de fogo, mas Elias é levado aos céus. Mas Elias, irmãos, ele se alimentou com alimento vindo dos céus. Olha só, Moisés levou alimento para o povo, que foi as tábuas da lei, 40 dias depois de estar no Monte Horebe. Elias se alimenta lá no Monte Horebe, e por 40 dias não precisa de alimento humano, porque o que veio dos céus foi o suficiente para conduzi-lo ao céu. Então, meus irmãos, vamos nos alimentar desta palavra. Você está em casa, vá ler a Bíblia. Você está em casa, faça o culto do lar. Você está em casa, vá orar. Se alimente, porque esses 40 dias, essa quarentena vai acabar. E quando essa quarentena acabar, você vai precisar, assim como Elias, sair, levar a palavra de Deus, anunciar o evangelho de Cristo, porque você se alimentou. Deus está dando a oportunidade de você se alimentar. Olha, o anjo está te alimentando. O Senhor está te dando a oportunidade de você se fortalecer na fé, de você levar a sua família ao conhecimento pleno da palavra de Deus. Porque, irmãos, Deus, ele é perfeito em todas as situações. Alimente-se, porque a jornada é longa. Olha o que o anjo disse: levanta-te, come. E acrescentou estas palavras tocantes: porque a viagem é demais para ti. Irmãos, enfrentar essa quarentena só, enfrentar essa pandemia com as nossas forças, é impossível. Se não é Deus que tem nos dado força, se não é Deus que tem renovado a nossa fé, se não é Deus, através do Espírito Santo, nos alimentando, nós já teríamos desistido. Nós já teríamos nos colocado, já teríamos abraçado a derrota como sendo a nossa herança. Mas nós temos também, além do exemplo do profeta Elias, nós temos Jesus, que antes, já no Novo Testamento, que antes de iniciar o seu ministério, ele vai para o deserto e passa 40 dias com 40 e mais 40 noites orando, buscando em Deus o revertimento necessário para ele propagar o evangelho da salvação. Então, irmãos, Jesus foi tentado. Foi oferecido a Jesus o diabo primeiro. Nós iremos encontrar essas passagens em Mateus 4:2 e Marcos 1:12 e Lucas 4:2. Nós vemos o diabo, irmãos, primeiro buscando que Jesus pudesse provar que ele era o Filho de Deus. Ordena que os teus anjos, lança-te. Depois o diabo vem ofertando toda a riqueza terrena para que Jesus possa adorá-lo. Irmãos, nós estamos no deserto. E esse deserto que é essa quarentena dessa pandemia, nós seremos tentados. Tentação não é provação. Provação é aquilo que nós passamos e nos aproxima de Deus. Tentação é tudo aquilo que nós experimentamos e nos afasta do Senhor.
Então, que você seja provado. E a tentação que surja no decorrer desta provação, sejamos assim como Cristo vencedores. Não vamos tentar o nosso Deus. Meu irmão, você não precisa provar nada a ninguém. Assim como Jesus não precisou provar nada ao diabo, você não precisa provar nada a ninguém. Meu irmão, você não precisa se submeter às propostas do diabo. Quantas propostas indecentes, imorais, você nesse período dentro da tua casa pôde ter recebido. E agora que você de forma gradativa tem voltado à convivência no trabalho, seja forte, seja firme, seja fiel. A quarentena vai passar, o deserto vai passar, e você foi aprovado, e almas estão nos aguardando, uma família renovada, restaurada. Deus está te concedendo, após toda a quarentena, vem a bênção do Senhor. Nós temos também, irmãos, aqui outros exemplos, como, por exemplo, quando alguém errava, quando alguém cometia algum deslize lá no Império Romano, eles, aliás, no próprio dentro da legislação judaica, né? Quando alguém cometia deslizes, recebiam 40 chicotadas. Veja lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 3. O apóstolo Paulo, por 5 vezes, foi castigado recebendo 40 chicotadas. Então, irmãos, o 40 dentro da história bíblica é algo muito, muito bem vivido, muito bem trabalhado e tem um simbolismo muito grande. Na Bíblia, nós encontramos várias passagens que Deus escolheu pessoas determinadas para uma missão específica. E essas pessoas puderam, durante esses 40 dias, essa quarentena, viver uma experiência única com Deus. Então, meus amados, encontramos inúmeras narrativas de homens que experimentaram, no decorrer desses 40 dias, meses ou anos, experimentaram ver Deus abrir o Mar Vermelho. Experimentaram, viram água jorrar de rocha. Ou viram coluna de fogo surgir do nada para guiar e proteger e aquecer um povo. 40 dias que quando Jesus ressuscita, ele passa 40 dias com os seus discípulos aqui na terra. 40 dias aqui na terra. E após aqueles 40 dias, aqueles homens e mulheres, em nome de Jesus, operavam milagres. Em nome de Jesus oravam, doentes eram curados. Em nome de Jesus oravam, cegos enxergavam, surdos ouviam. Então houve, irmãos, após a ascensão de Jesus, após os 40 dias, aqueles homens não foram mais os mesmos. E porque eu e você, após essa quarentena, seremos os mesmos? O porquê nós, meus irmãos, após essa quarentena, não iremos exercer o poderio da fé em nome de Jesus? Eu não posso, irmãos, entender ou aceitar que após essa quarentena passar, que você volte a mesma pessoa do antes para o convívio da sociedade. É impossível. É impossível uma coisa dessa acontecer. Vocês que estão participando dessa live comigo,
Se você quiser passar rapidamente aí um testemunho, algo que Deus realizou durante esse período de quarentena, você mande aí para nós podermos compartilhar com os irmãos que estão nos vendo aqui, que estão acompanhando essa live. Pode mandar que uma ou duas pessoas eu estarei citando aqui. Então, amados, 40 dias da ascensão de Jesus, 40 dias de poder para o povo ser transformado e mudar a história da humanidade. Com a descida do Espírito Santo, após a ascensão de Jesus, demônios foram expulsos, pessoas foram ressuscitadas, alimentos foram multiplicados. Então, irmãos, então eu quero aproveitar para fazer uma outra pergunta a você. Como podem meros mortais experimentar situações como nós já aqui mencionamos, e após a experiência vivida, se não é pelo Espírito Santo que permitiu que tais fatos acontecessem, não haveria como essas pessoas serem transformadas. Ou seja, Deus permitiu que a quarentena, os fatos durante as quarentenas acontecessem, para que houvesse uma transformação na vida daqueles que estavam vivenciando aquelas situações. É o mesmo hoje, irmãos. O que nós estamos vivenciando é para que Deus possa trabalhar em meu coração, no teu coração, na minha vida e na tua vida. Porque o melhor, meus irmãos, está por vir. Não nos iludamos. Não crie ilusão na tua mente. Dias difíceis virão. Dias difíceis irão. Mas uma coisa é certa. Nós não seremos mais os mesmos. Porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, está nos preparando para um período de despertamento da igreja. Lá no deserto, o povo se arrependeu. Entrou na terra prometida. Elias combateu a covardia. Subiu aos céus. Paulo, por 5 vezes, recebeu o castigo de 40 chicotadas. Mas não foram as chicotadas que impediu Paulo de avançar. Noé enfrentou 40 dias de águas avassaladoras, mas não desistiu. Não será essa pandemia que irá abalar a nossa fé. Não será essa pandemia que irá nos afastar dos propósitos reais de Deus para as nossas vidas. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, o desafio desta quarentena é fazer com que você entenda que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está às portas. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está pronto para dar um novo rumo à sua vida. Eu quero, nesse instante, eu vou abrir um espaço para mencionar outros irmãos que estão participando conosco dessa live. E se tiver algum testemunho, Daniela, de alguém que recebeu alguma bênção no decorrer desses 40 dias, dessa quarentena, melhor dizendo, nós iremos mencionar. Tem algum outro irmão que esteja participando da live? A irmã de Giovana. Irmã Leila, Deus te abençoe. Pastor Moisés, em São Paulo. Olha, Moisés, na minha ida a São Paulo, eu liguei para você inúmeras vezes, porque eu queria te dar um abraço, não um abraço contaminado, mas seria um abraço virtual, só o toquinho de cotovelo. E você não me atendeu. Né? Foi telefone, e você não me atendeu. Depois você fica aí de São Paulo mandando mensagens, mas como?
eu estou saindo dessa quarentena e essa quarentena nos transforma, eu já te perdoei em nome de Jesus, viu? O pastor Moisés de São Paulo, pastor Moisés, nós te amamos, você sabe o quanto você é especial na minha vida, iniciamos juntos os nossos ministérios em Sergipe, Deus nos mandou para o Mato Grosso do Sul, enviou você para São Paulo e estamos fazendo a obra do Senhor. Pastor Moisés, que mais, Daniela? Suêmia, olha só, Suêmia em Aracaju. Aliás, acredito que é do Eduardo Gomes, em São Cristóvão, né, na nossa grande Aracaju. Suêmia é filha do nosso amado e querido pastor Pedro Paz e irmã Maria. Suêmia, Deus te abençoe. Olha, a quarentena está acabando e eu sei que você é uma jovem de fé e eu não tenho dúvidas que vidas serão alcançadas, jovens estarão aos pés da cruz através do seu espírito missionário, do seu desejo de ganhar vidas. Mais alguém, Daniela? Amém. Então, queridos, nós vamos parar por aqui, né? Estamos mencionando esses nomes, mas eu quero agora, meus queridos, finalizar essa live, esse momento de estudo, dizendo o seguinte: Jesus está às portas. Jesus está às portas. Ainda há tempo de nós mudarmos as nossas atitudes, de nós olharmos, irmãos, a Igreja de Cristo com a seriedade que ela precisa ser vista. E conversando com um pastor em São Paulo, um dos líderes da nossa denominação batista em São Paulo, e eu fiz uma pergunta a ele: pastor, como nós batistas estaremos após essa pandemia, após ser dado ao povo a oportunidade de voltar a cultuar a Deus? Em São Paulo não estão cultuando a Deus, as igrejas estão fechadas, né? Tem só os cultos com o Ministério de Louvor e o pastor ministrando, mas não se cultua, está cultuando com os membros. São Paulo, Rio, Aracaju, muitas cidades não estão ainda, muitos estados e cidades capitais estão ainda com a sua normalidade. Eu perguntei: pastor, como nós ficaremos? Ele disse: Wellington, eu não sei. E essa mesma resposta, irmãos, eu posso dar a você que aqui da PIB, que possa me perguntar: pastor Wellington, como nós ficaremos após a reabertura dos nossos templos? Irmãos, eu não sei. Eu não sei, porém, entendo que aqueles que quiserem voltarão para a igreja física, o templo físico, não mais fazendo, falando, agindo como antes. Porque se você não voltar renovado, se você não voltar, irmãos, entendendo que essa pandemia é um claro sinal de Deus para que nós, como crentes, como servos de Deus, possamos mudar, infelizmente você não sabe quem é Deus. Você não conhece Deus. E a salvação nunca esteve na tua vida, que a salvação é Jesus Cristo. Jesus esteve e passou muito longe da tua vida. Mas ainda há tempo de arrependimento. Há tempo ainda de nós buscarmos a Deus em espírito e em verdade. Vamos voltar, mas para fazer a diferença. Porque eu estou ansioso, estou desejoso de voltar para poder falar, para poder propagar, para poder ganhar vidas, para poder abraçar, para poder apertar a mão, para olhar no olho do irmão e dizer: eu te amo em nome de Jesus. E você, meu irmão, que está com esse mesmo desejo, ore e se prepare, porque dias de crescimento e de avivamento estão para chegar. Mas só chegará na vida daqueles que se arrependeram, na vida daqueles que entendem que precisam dar um rumo diferente na sua vida,
Porque Deus já deu a oportunidade de você cuidar da tua casa, de você levar a palavra para a tua casa. E chegará o momento que nós sairemos das casas e teremos que ganhar o mundo. Amados, vamos orar para finalizar essa live em nome de Jesus. Deus, como é bom saber que a quarentena vai acabar e que após a quarentena virá um período de bênção, virá um período de avivamento da igreja, da tua igreja, na face da terra. Senhor, há muitos anos, desde a minha conversão, eu pedia, Deus, permita-me participar do grande avivamento que virá sobre a terra. Ó Deus, eu te louvo e te exalto, porque tu ouvistes a minha oração e me concedeu tamanha oportunidade. Senhor, eu te entrego nesse instante todos aqueles homens e mulheres que estão fiéis, que são obreiros, que são, Senhor, dizimistas, que são ofertantes, para que a tua casa, para que a tua obra possa expandir. Pessoas que, mesmo dentro da casa, não esqueceram que existe uma igreja física, que tem compromissos e que precisa honrá-los. Senhor, eu oro agora, meu Pai, te apresentando a todos os enfermos em nossa nação e por todo o mundo, vítimas desse vírus. Mas existe, Senhor, um número muito maior de pessoas que estão, nesse momento, sem ter condição ou acesso a um hospital, porque tudo está voltado para combater esse vírus. E pessoas estão morrendo de câncer, estão morrendo de outras doenças sem assistência. Nós oramos, ó Deus, por aqueles que necessitam de uma esperança de vida, como Paulo fala em Romanos 8, 22 e 24. Uma esperança na certeza da vitória. E essa vitória só encontramos em Ti. Senhor, meu Deus, eu te apresento a primeira Igreja Batista de Corumbá. A cada membro, Senhor. Deus, que Tu possa usar a esse mísero servo a ser bênção na vida dessa igreja. Que Tu use, Senhor, a todos os membros e congregados desta igreja a abraçarem com compromisso a obra de Deus, o anunciar o Evangelho a toda criatura. Deus, eu te apresento os nossos diretores, conselheiros, líderes de ministério. Te apresento, Senhor, a Missão Porto Esperança. Te apresento, Senhor, a nossa futura missão na Gonçalves Dias. Eu te apresento, Deus, o pastor Moisés em São Paulo, o pastor Pedro Paz em Sergipe, o pastor Marcos Pérez em São Paulo, ó Deus, o pastor Jonas no Rio Grande do Sul, o pastor Sócrates, ó Senhor, nosso executivo, que Tu operaste o milagre na vida dele, como também, Senhor, o missionário nosso da Junta de Missões, se eu não estiver enganado, o pastor Ricardo, no Rio de Janeiro, que está em recuperação desse vírus maligno. Senhor, abençoamos o Teu povo na face da terra, hoje e para sempre. Amém. E Deus abençoe. Queridos, os nossos avisos, domingo pela manhã, nós teremos a nossa escola bíblica dominical, online. Nós teremos à noite a nossa ceia online, tá certo? Domingo à noite nós iremos ministrar a ceia do Senhor online. Mesmo tendo o culto presencial, mas a ministração da ceia, nós estaremos ministrando ela para toda a igreja através do nosso culto também online, tá certo? Então, domingo à noite, Santa Ceia do Senhor. Amados, Deus os abençoe, até domingo pela manhã e domingo à noite, em nome de Jesus.
Que Deus os abençoe e fiquem na paz. Agradeço a minha esposa Daniela por estar nos auxiliando e a você que passou esse período ligado, participando da nossa live. Quarentena, oportunidade de anunciar Jesus. Que Deus os abençoe.